Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de Geografia. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês e abrirem lá no capítulo 3, onde fala assim, ó, impactos da exploração de recursos naturais. Ao longo das nossas aulas, nós estudamos sobre os recursos naturais, vocês lembram? Sobre a diversidade dos recursos naturais que nós encontramos no nosso país. E hoje nós vamos ver esses impactos dessa exploração, o que faz com que acontece com esses recursos naturais. Vamos lá, acompanhando comigo a leitura. A natureza, ela leva muito tempo para formar os solos, as florestas e os demais recursos naturais. No entanto, as empresas e as pessoas exploram esses recursos em uma velocidade muito maior e sem tomar devidos cuidados para evitar o esgotamento e a ocorrência de impactos ambientais. Ou seja, gente, para a natureza ela se restabelecer, demora muito mais do que a gente mata ela, né? A gente devasta ela. No Brasil, o desmatamento e a extração de minérios estão entre as principais atividades responsáveis pela degradação deste ambiente. A maioria das consequências dessas atividades são as poluições dos rios, a poluição do ar também, destruição do solo e a redução da biodiversidade. O que acontece, gente? Com a extração de madeira, a floresta ela deve ser feita em áreas autorizadas. A gente não deve sair cortando as madeiras das áreas que não são autorizadas. E de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos governamentais, essas normas, o que ela tem? O objetivo de reduzir os danos às florestas, de proteger o ambiente e os povos e comunidades tradicionais. Quando as madeireiras extraem madeira da floresta da forma ilegal, elas aumentam esse desmatamento. Por quê? A gente não sabe o que foi tirado de maneira ilegal. Não foi avisado, não tem um documento e ela foi tirada de uma forma errada. Muitas vezes invadem terras dos povos tradicionais, como os indígenas. E o que acontece, gente? Acaba acontecendo conflitos, porque eles saem, eles invadem esse ambiente que é preservado, principalmente pelos índios, e eles destroem. Então, acaba acontecendo um conflito. Vamos falar sobre o extrativismo mineral. Para extrair os minerais encontrados nas rochas, é preciso retirar a vegetação e o que? Fazer a escavação. Esse processo de escavação, o que ele acontece? Ele altera a aprendizagem e o ecossistema, além de gerar uma grande quantidade de resíduos. Se descartados no ambiente, os resíduos podem contaminar os rios, destruir os solos e reduzir essa biodiversidade, além de causar também os impactos sociais. Por exemplo, para a extração do minério de ferro, é preciso separar o minério da rocha. Esse processo, ele gera uma grande quantidade de resíduos. Também são chamados de rejeitos. Esses resíduos, eles são misturados a águas. Os rejeitos formam uma lama e essa lama é tóxica. Por isso, as mineradoras, elas devem o quê, gente? Armazená-las em tanques contidos por barragens. Os tanques, o que eles formam? Uma espécie de reservatórios que eles são construídos especialmente para evitar que os rejeitos contaminem o ambiente. Então, tem todo um cuidado para poder acontecer esse extrativismo. Ele não pode ser feito de qualquer jeito, senão acaba contaminando o ambiente e, assim, poluindo ainda mais. Um grave desastre socioambiental. Um desastre socioambiental, gente, é um acontecimento que coloca em risco tanto o equilíbrio ambiental quanto a gente como ser humano. Por quê? Quanto à vida das pessoas que moram na cidade,
que acontece, gente? Se acontece um desastre, alguma coisa desmorona, afetou o ambiente natural, certo? Mas se tiverem pessoas próximas que moram ali, logo vão afetar também. Assim a gente vê quando tem uma enchente, as pessoas perdem casa. Isso tudo é um desastre socioambiental. No dia 5 de novembro de 2015, no município de Mariana, estado de Minas Gerais, uma barragem que continha o tanque de rejeitos de uma mineradora de ferro que atua na região, o que aconteceu? Se rompeu. E esse rompimento, ele causou uma das mais graves desastres socioambientais do país. A enxurrada de lama tóxica proveniente dos tanques de rejeito soterrou praticamente todo o distrito. Então, aquela lama desceu toda e cobriu tudo que tinha pela frente. Cobriu todo o distrito, né, gente, de Bento Rodrigues em Mariana, matando pessoas, matando animais, destruindo vilas, vegetação, rios, moradias, como, por exemplo, o que foi destruído foi o Rio Doce. Alguns dias após o rompimento da barragem, a lama continuou pela bacia hidrográfica. O Rio Doce percorreu mais de 600 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico, no estado do Espírito Santo. Então, poluiu muito com aquela barragem. Em boa parte, ele percorreu 600 quilômetros, bastante coisa. As consequências desses desastres. Os rejeitos tóxicos contaminaram os rios por onde passaram, provocando a morte de peixes, destruindo vegetação e a biodiversidade das áreas atingidas. Alguns pesquisadores afirmaram que a recuperação ambiental ela pode demorar muito mais que 100 anos para acontecer. Ou seja, é muito tempo, né, gente? A população que vivia da pesca no rio, ele perdeu seu sustento. Ou seja, aqueles que trabalhavam como pescadores já não tinham de pescar. Por quê? Estava tudo com lama, não havia peixes e muito menos, né, aquilo tudo estava contaminado. Diversas cidades ficaram sem abastecimento de água e muitas pessoas desenvolveram problemas de saúde devido à contaminação da água, devido à contaminação mesmo de sair de casa e ter aquela lama, tá? Alguns órgãos e ativistas ambientais classificaram esse desastre como crime socioambiental e apontaram a empresa que cuida da barragem de Bento Rodrigues como culpada pelo ocorrido. No mês de janeiro de 2019, outra barragem que continha um tanque de rejeitos provenientes de mineração rompeu no estado de Minas Gerais, no município de Brumadinho. Esse desastre socioambiental provocou ainda mais morte. Então, gente, quando a gente fala de desastre socioambiental, assim, as empresas, né, elas têm sim uma responsabilidade muito grande sobre a gente, porque olha o que causa esse desastre, olha quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram sem casas, ficaram dependendo de ajuda, tá? Então, assim, é muito importante a gente cuidar do ambiente de forma consciente, usar sim as coisas do ambiente de forma consciente, pois como nós ouvimos, eles demoram muito mais para se restabelecer. Crianças, agora vocês vão fazer as atividades propostas e eu vou estar passando um trabalho para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!